O título do vídeo que a gente vai assistir é Você é pobre porque pensa como pobre. O que me parece racional? Me parece racional o seguinte, ó. Se tu passa muitos anos estudando biologia, tu entende de biologia. Se tu passa muitos anos estudando mecânica de motor de carro, tu entende e sabe resolver as paradas do motor do carro. Por que com grana não seria diferente? É claro que é um elemento externo. A política do nosso país pode nos ferrar muito bem, tá? Mas via de regra, toda e qualquer coisa que tu quer se dar bem, tu tem que estudar aquela coisa. Os maiores canais do YouTube são os que mais estudam como viralizar vídeos. O sujeito que sobe em um poste sem estudar eletricidade tá correndo risco de vida. Então, tudo que tu quiser ser bom, estude. Antes da gente prosseguir pro vídeo, já deixa um like nele. Não é a dívida, não é o gasto no cartão, não é a situação que tu está. É a forma com que tu lida com essa situação. Se eu interpretar que eu tô ferrado financeiramente, que eu não vou dar conta de nada, a forma que eu vou me comportar vai ser azar. Já tá tudo errado, não vou dar conta mesmo. É verdade, parece que quando a pessoa interpreta que tá tudo indo por água abaixo, fica mais fácil da pessoa ter uma reação impulsiva ou de tacar o dane-se. Ah, já tô perdendo grana demais, tive uma ideia. Vou apostar para que, quem sabe, eu não ganhe uma grana. Se eu perder, eu só vou perder mais um pouco. O que acontece? A pessoa perde. Por isso que eu sou tão apaixonada por economia comportamental e finanças comportamentais, porque ela se aplica em qualquer outra área das nossas vidas. Eu estava falando do outro prêmio Nobel, que é o Richard Thaler, que desenvolveu a teoria do nudge, que é a arquitetura de escolha. O que é a arquitetura de escolha? Que é uma das estratégias, ele ganhou o prêmio Nobel justamente com isso. Ele disse assim, eu preciso ajustar estratégias para que, se a gente só comete erro, como que eu corrijo esse erro? Uhum. E aí ele desenvolveu toda essa estrutura, né, que é o nudge, que é a arquitetura de escolha. E uma das estratégias do nudge, falando a grosso modo, é justamente nós conseguirmos criar um ambiente que favoreça o processo de tomada de decisão. Se eu sei que eu sou falível, que isso é uma frase que o Dan Ariely usa, que é um outro teórico da área, assim, assuma que você falha, assuma que somos falíveis. Se eu assumir que eu sou falível e eu criar um ambiente que me propicie para melhor tomada de decisão, isso já me protege. O ambiente vai reduzir drasticamente as tuas escolhas ruins. Um exemplo que eu posso te dar, e essa é uma frase muito popular, não vá ao mercado com fome. Por quê? Porque se tu tá com fome, tu vai olhar um monte de guloseimas e vai querer comê-las, então tu vai comprar coisa que tu nem precisava comprar. Outro exemplo, se tu é meio viciadinho em games, mas tu precisa ter foco para trabalhar, desinstala os games. Outro exemplo, tu precisa de tempo para se focar no teu projeto, mas tá sempre no Instagram, desinstala esse aplicativo porcaria. O teu ambiente aqui é tudo. É o teu computador que tá com um monte de jogo instalado, é o teu celular que tá entupido de rede social. Entendeu? A tua rotina também impacta nisso. Se tu não tiver um direcionamento forte em relação ao objetivo que tu quer conquistar, espere o pior da vida. Um exemplo básico, se eu não quero comer bolacha, eu não tenho bolacha em casa. Uhum. E por que eu não quero gastar e eu tenho cartão de crédito na mão? Essa é uma boa pergunta. Né? Essa do fazer o ambiente ficar diferente, pô, cheguei a essa conclusão aí sem conhecer esse cara. Porque eu tive essa conversa com o Wesley, com o Fernando Miguel, que são pessoas que falam bastante sobre comportamento, e eu fui percebendo que o que diferencia as pessoas de sucesso que eu recebo aqui do que as pessoas que não têm sucesso, que eu conheço, ou comparando com as próprias dificuldades que eu enfrento, não é a força de vontade. 99% das vezes é que eles conseguiram construir ambientes, né, um contexto de vida em que fica muito fácil para eles, pô. Não é que ficou fácil para eles, é que tudo é literalmente extremamente fácil para todo mundo. Qualquer palerma que tu pegue na rua e pergunte o seguinte, olha só, se tu ficar jogando 12 horas por dia, futebol, todos os dias, se alimentando direito, dormindo direito, tu vai se tornar, em quanto tempo, um bom jogador de futebol? O cara vai dizer, pô, em pouquíssimo tempo eu vou ser um dos melhores jogadores do mundo, do planeta Terra.
Por quê? Porque ninguém passa tanto tempo treinando assim, se autoaprimorando assim. Então, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Tudo aquilo que a gente pratica muito e muito e muito, a gente tende a se tornar muito bom. O cara que passa todos os dias 5 horas por dia lendo, cara, ele vai ter uma consciência expandida em relação de conhecimentos que a maioria das pessoas sequer chegou a pensar, entendeu? Porque ele tá todos os dias colocando sua mente em contato com um conhecimento elevado. Pô, é fácil entender isso. Tu vai todos os dias pra academia, se alimenta direito, vai ter um dos melhores corpos da humanidade. Tu só precisa escolher um negócio e se focar dia após dia naquilo, e naquilo, e naquilo de novo. Agora, me pergunte, é pra qualquer um? Claro que não. Claro que não. Por quê? Tu acha que tu vai aguentar a rotina de um bodybuilder? Tu acha que tu vai aguentar a rotina de um intelectual? Só o que eu passo lendo, as pessoas devem gastar, sei lá, se divertindo, entendeu? Só que aí é que tá, a pessoa que gastou o mesmo tanto que eu gastei pra ler livros, ela gastou se divertindo, ela tá estagnada. Eu tô gerando sintropia, eu tô organizando mais a minha mente. Dentro de 10 anos é impossível que eu não seja reconhecido. Agora, a galera da diversão, do churrasco, beber, largar a cara, o que vai acontecer? Não ficou gerando complexidade em si próprio, não ficou agregando valor em si mesmo, não ficou fazendo e fazendo uma única coisa todos os dias. O que vai acontecer? Isso mesmo, nada. Então não é que o Wesley criou um negócio que é super fácil pra ele. É que qualquer um que passe 5 horas por dia lendo sobre psicologia, em pouco tempo vai conseguir um reconhecimento gigantesco, entendeu? Claro, desenvolvendo as soft skills, como por exemplo, uma oratória, saber se portar em frente às câmeras, etc. Em que literalmente fica muito fácil. Então são pessoas que, tipo assim, querem fazer dieta, eles cozinham todas as marmitas e tiram todas as besteiras de dentro de casa. Então eles têm uma força de vontade ali de, pô, tem que fazer as marmitas, é um saco, blá, blá, blá. Mas eles gastam a força de vontade deles uma vez só. Que é motivação aí. Tem a motivação, eles sabem o porquê, eles têm a clareza e tal. Só que aí depois, eles diminuíram a chance deles de falhar muito. E eles não precisam ficar tendo força de vontade todos os dias, porque é mais fácil não errar. Agora a pessoa que tem que cozinhar todo dia, que tem besteira em casa, ela tem que ter força de vontade para cozinhar, força de vontade para não comer a besteira todos os dias e força de vontade para continuar. E daí fica muito difícil. É igual o papo que eu te falei. Para eliminar a distração, vai lá e desinstala os jogos, vai lá e desinstala as redes sociais. Se tu toda hora vê aquele estímulo ali, em algum momento, assim ó, que tu nem tá consciente demais, tu vai se engajar naquela atividade, tipo rede social ou jogar videogame, entendeu? O sujeito sensato, ele vai reduzir quase a zero a possibilidade dele sem querer se engajar em algo que pode prejudicar ele, entendeu? E essa é a minha diferença para a maioria das pessoas. Eu entendi que eu tinha que ficar comendo livros 24 horas por dia, comendo livros 24 horas por dia, comendo livros, trabalhando, Pronto. Tá aí o segredo, que é sucesso. Coma livros e trabalhe muito. Esqueça redes sociais, a não ser que seja para ganhar dinheiro. Esqueça amigos. Claro, isso é uma pobreza de espírito enorme o que eu tô falando. Esquecer balada, esquecer amigos, é uma pobreza de espírito enorme, entendeu? Só que por alguns anos tu tem que fazer isso pra chegar onde tu quer. É muito improvável que tu vá conseguir chegar onde tu quer sem abandonar a grande maioria das coisas e se focar no teu objetivo com exclusividade. Agora, depois que tu conquistou essas coisas, beleza. Vá curtir a vida. Que é impossível perpetuar esse comportamento. E com isso eu cheguei à conclusão, então, facilite as coisas, não importa. E que o mais importante, no final das contas, de tudo, é o resultado, pô. Isso foi uma coisa também dura pra eu aprender. Que, cara, tu tá indo num nutricionista, não sei o que. Qual que é teu objetivo? Emagrecer 10 quilos.
Daí tem uma pessoa que vai fazer isso, de deixar o ambiente muito mais fácil, de tira todas as porcarias, joga fora, Nutella, faz a marmita, e a outra não deixou o ambiente mais fácil e etc e tal. Cara, a chance dessa aqui conseguir é muito maior. O que o nutricionista quer no final das contas? Ele quer que tu chegue lá e apresente o resultado? Sim. É só isso, pô. Se eu for lá, eu tô todo fudido, cheio de dúvida. Cara, de dívida. Tu quer que eu consiga melhorar o meu comportamento ao ponto de eu apresentar o resultado, que é diminuir as minhas dívidas. O mundo só funciona com resultado, pô. Eu demorei muito pra aprender isso, pô. É muito óbvio o que eu tô falando. Mas aí, por vezes, para que a gente consiga atingir o resultado, a gente precisa conter exatamente as tentações que estão à nossa volta. Isso, facilitando esse ambiente. E o pensamento, ele é justamente uma coisa que pode nos afastar disso. Como? Por isso que eu iniciei falando do nudge e do post-it. E do post-it de colocar os teus sentimentos e dizer, olha, quando eu penso isso, eu sinto isso. Coloca lá o post-it. Porque o pensamento também é uma forma de tu falhar. Ele te aproxima da falha. Dependendo, sim. Porque, por exemplo, se tu tem um pensamento de percepção de autoeficácia baixa e tu estabeleceu uma meta, que era os R$1.000 que a gente tinha dado antes, e tu tá flertando contigo mesmo de que isso não vai dar, de que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. A tendência de tu sair de casa e frouxar, no sentido de pegar o cartão de crédito e gastar, é muito maior do que uma pessoa que tá com um pensamento assim, não, é desafiador, mas vai dar certo, porque... O modelo mental, a forma como o sujeito utiliza seu cérebro para ter pensamentos, e aqui tu pode influenciá-los, tu não pode controlá-los, mas o modelo é fundamental para a conquista dos objetivos, tá? Cada vez que tu pensa algo a teu próprio respeito ou a respeito da conclusão de uma tarefa, vai ser ativada regiões neurais, cadeias de neurônios dentro do teu cérebro, tá? Dependendo de como tu pensou, tipo, eu acho que eu não vou conseguir, e tu ficou fortalecendo essas redes neurais de eu acho que eu não vou conseguir, o que vai acontecer é que isso vai terminar se concretizando na tua vida. Só que aí entra a resposta consciente. Mesmo que por impulsividade tu pense, nossa, não vai dar certo pra mim. Tu tem que respirar fundo, trazer a tua consciência pro presente momento, porque aquele pensamento automático é o que a tua mente já programou. É o caminho que ela conhece. Ela tá fazendo só o que ela já conhece. Então, quando tu volta pro momento presente, bem como um monge meditando e ficando presente, tu consegue interferir nessa rede neural que está se formando e criar uma outra em cima. Não é em cima em termos literais, mas tu desfaz uma rede neural e forma outra. Ah, não vai dar certo porque eu sou ruim. Opa, voltei para o momento presente. Essa brisa é muito torta. A verdade é que eu vou conseguir. Eu fiz esse trato comigo mesmo e eu não posso falhar. Pronto. Tu interferiu em uma coisa que o teu cérebro estava programado para fazer e reprogramou ele. Agora, quanto mais vezes tu coloca pensamentos positivos em cima daquela rede negativa que estava programada antes, mais tu tende a conseguir conquistar as paradas. Em um exemplo simples, eu não vou conseguir ir pra academia. Não, eu vou sim, vai dar certo, eu vou ir. Pronto, foi pra academia, fortaleceu mais ainda essa região responsável por ir pra academia, sacou? Entendeu? Então, quando eu entendo os pensamentos automáticos que eu tenho e coloco lá, eu penso que eu vou falhar. Isso me gera ansiedade. Ligou um alerta. Bom, então, o que no meu ambiente isso aqui se potencializa? E que eu preciso modular. E aí eu consigo ter a ação no ambiente para mudar meu pensamento também, para ajudar nessa construção de mudar esse pensamento, né? Então, essa construção cabeça com ambiente, ela tem que estar junto, porque às tem vezes isso muito bem mapeado.
Eu tenho muita oscilação emocional. Eu sou uma pessoa, por exemplo, hoje estou de TPM. Não querendo apontar e dizer, mulheres, mas o fator de te ser mulher ou homem tem um impacto gigantesco na tua taxa hormonal, portanto, é mais natural que mulheres sejam instáveis emocionalmente e mais natural que homens sejam estáveis naturalmente. Deve haver uma curva, né, em relação a isso. É claro que a gente vai encontrar homens extremamente emocionais, sensíveis, etc., e mulheres extremamente frias e racionais. No entanto, a curva é mais ou menos. Mulheres são um pouco mais instáveis, homens são um pouco mais estáveis, sacou? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não matei Não falei mal do ninguém. Eu tenho uma oscilação emocional bem forte. Segundo o Guilherme, eu sou uma eterna montanha-russa. Eu acordo muito faceira, que eu venci na vida, eu durmo, que acabou a vida e tal. Eu tenho oscilação. Por isso que eu acho que eu me interessei tanto por estudar comportamento. Porque eu realmente tenho oscilação emocional, desses altos e baixos emocionais, assim, eu me cobro muito, eu sou muito rígida, eu tenho uma ansiedade muito grande. Por eu ser assim, eu fui cada vez mais tentando entender. Só para vocês terem uma noção, as características que ela usou para descrever ela mesma, eu consegui me identificar perfeitamente. Não que um autodiagnóstico seja a coisa mais valiosa e precisa do universo, mas eu acho que eu tendo a ser um pouco mais sensível, bem mais sensível que a média dos homens. Isso é verdade. O que acontecia para eu me sentir daquela forma e gerar todas aquelas oscilações? E aí, nesse processo, que eu fui mergulhando cada vez mais no entendimento do comportamento, de terapia cognitivo-comportamental, para que eu entendesse em primeira mão como que eu funcionava. Pessoal, até é bom que ela falou de TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Existe um livrinho chamado Pense como um Imperador. Ele faz uma associação entre TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e estoicismo. Quem tem interesse em TCC, leia esse livrinho aqui, tá? Para que eu conseguisse, de alguma forma, minimizar o efeito dessa oscilação emocional na minha própria vida. Então, hoje em dia, eu mesma me auto-corrijo. Eu começo a ter pensamentos automáticos e eu já penso, por exemplo, uma coisa que faz com que eu tenha pensamentos automáticos ruins é a TPM, por isso que eu comentei dela. Sempre, se eu estou de TPM, eu vou ser mais pessimista. É natural. É biológico, na verdade, né? Tu tem as oscilações. Então eu já começo a fazer umas reclamações e eu... Ô, Jéssica, tá de TPM, né? Aí quase que eu tenho que botar um post-it lá. TPM, não faça nenhum julgamento sobre nada nem ninguém, porque vai estar distorcido. Vocês têm noção o quão bizarro é tu saber que o teu julgamento tá distorcido e tu ter a plena certeza que ele tá distorcido e não poder fazer nada porque o que o teu cérebro te apresenta é uma parada distorcida? Pensa tipo em um militante político doidão, que aí tu chega com a ciência e mostra, olha aqui ó, por A mais B é isso. E aí ele, não, mas a verdade não é assim. É exatamente como essa mulher tá descrevendo. Eu acho que todas as pessoas eram pra aprender o seguinte, ó. Se tu precisa discordar dos fatos estabelecidos para defender uma tese política, ela está errada. E tu deveria se considerar doidão. Discordar de fatos. Não se discorda de fatos. Ou tu estuda e refuta algo estabelecido e cria uma tese que substitua aquela parada, ou tu cala a boca. Se é fato que existem átomos, se é fato que os átomos que estão aqui não reagem de forma matemática newtoniana, mas sim de uma forma quântica, porque tem energia subatômica, etc. Tudo que a gente sabe sobre átomos, tu cala a boca e não defende, sei lá, a física de Epicuro que tá tudo errado, entendeu? Eu esqueci de concluir o motivo de eu ter citado Epicuro. Epicuro influenciou profundamente Karl Marx, e aí a gente vê alguns marxistas defendendo a física de Epicuro hoje em dia, o que é bizarro pra mim. E aí eu já consigo perceber isso, sabe? De uma forma muito... E com essa consciência tu consegue se blindar um pouco, assim. Eu me embrabeço comigo mesma. Tipo, tu sente, mas tu não leva a sério.
Né? lá. Não levo. Tu não leva a sério. Tu sabe, tipo, Não. que eu tô com ódio, mas é um ódio porque... É um ódio porque... São aham. meus hormônios. É. E é legal também as pessoas em volta aprenderem isso. Porque, obviamente, em quem eu desconto, no meu excelentíssimo marido, né? A gente tá junto há 18 anos, então ele também já aprendeu isso. Aí hoje de manhã mesmo eu estava... E eu disse assim, tá bom, cala a boca porque tu tá na TPM. Dizendo pra mim mesma, né? Aí eu disse, ai, que bom. Então a gente se entende também, sabe? Porque por vezes o que acontece? A pessoa vai estar numa situação assim, e eu dei o exemplo do TPM, mas poderia ser qualquer outra coisa que gerasse essa oscilação. Eu no trabalho, meu chefe falou do meu trabalho. E isso desencadeou eu sair gritando com todo mundo. Uhum. Se tu tem uma relação aberta em casa com as pessoas com que tu mais convive e que tu tem esse vínculo afetivo forte, chegar e conseguir fazer essas trocas, tipo, aconteceu tal coisa, então é por isso que tu tá assim. É verdade. Ou a própria terapia como ferramenta pra isso, sabe? É muito importante. É porque é muito louco como... Acontece muito isso, assim. Eu tô exatamente no mesmo cenário, só que um dia a minha vida é a melhor e no outro a minha é a pior. Sim, E exato. não mudou nada. Se tu for analisar as métricas da vida, vamos dizer assim, isso é bizarro. Daí tu tem que achar os pensamentos que fizeram tu ser assim pra tu não se levar tão a sério. Eu já expliquei isso algumas centenas de vezes, mas vocês insistem em não me assistir, então eu vou explicar de novo. Às vezes, um sujeito tá no mesmo cenário do dia anterior, mas no dia anterior ele se sentiu um herói. O que pode ter acontecido para nesse outro dia ele não estar se sentindo bem? Pode ser o seguinte, o sono não bateu direito, ou alguma comida do dia anterior causou uma reação bioquímica no organismo que o estressou. Pode ser que no dia passado ele foi no centro da cidade. Alguém espirrou, apertou a mão dele, ele não sabia, passou a mão no olho, entrou uma bactéria e agora o corpo do sujeito está combatendo um vírus em potencial, está usando muito recurso. Se o teu corpo está usando recurso para combater um agente hospedeiro esquisito, inimigo, que não é aliado do teu corpo, é claro que vai faltar mais energia para o cérebro, mas vai faltar mais energia para essas áreas muito racionais, entendeu? Tanto é que faça um teste de QI, tendo dormido direitinho, tudo certinho, e faça um teste de QI com febre para te ver. Tanto é que nem é aconselhável, tu não pode simplesmente fazer um teste de QI quando tu tá com febre, vai reduzir drasticamente, não sei se drasticamente, mas alguns pontos percentuais, é claro que vai afetar, entendeu? Então às vezes tu tá no mesmo ambiente, mas houve um fator bioquímico que afetou o teu outro dia. Exato. Tu desiste de tudo e vende a casa e vai embora. Exatamente. Que loucura. Porque, e isso serve também pro dinheiro, não é o problema em si. Não é a falta de dinheiro, não é a dívida, não é o gasto no cartão, não é a situação que tu está. É a forma com que tu lida com essa situação. O exemplo mais perfeito disso é: pegue 300 operários que ganham o mesmo salário. Um vai ter 10 mil guardado, o outro vai ter 3 casas e o outro vai estar devendo 10 mil. A economia pessoal e particular em si, ela vem muito mais das decisões, da teoria dos jogos, da forma como o sujeito faz para decidir algo, do que quanto ele tem em si, quanto ele ganhou em si. Um sujeito que sabe aproveitar oportunidades ou que sabe criar oportunidades, ele naturalmente ganhando o mesmo tanto que outro sujeito, ele vai acumular mais. Por quê? Porque ele tem um raciocínio mais à frente, entendeu? Isso que vai determinar como que tu vai te comportar. Se num dia ruim, tu tá na mesma situação do que num dia bom, nesse dia ruim, provavelmente teu desempenho tá bem pior. Uhum. Então, percebe que a forma com que tu interpretou aquilo foi o que determinou teu comportamento? Uhum. Se eu interpretar que eu tô ferrado financeiramente, que eu não vou dar conta de nada, a forma que eu vou me comportar vai ser azar. Já tá tudo errado, não vou dar conta mesmo. Tem várias pesquisas mostrando isso, assim, que as pessoas, quando elas
estabelecem uma meta, mas elas não conseguem chegar tão próximo dessa meta, elas tendem a falhar mais do que aquela que nem colocou meta. Esse é o motivo pelo qual eu sempre digo, coloque metas pequenas mesmo. É ler 10 minutinhos por dia, é ler 5 minutinhos por dia, é meditar 2 minutos. Sempre coloque metas pequenas. Não comece com vou ler 5 horas por dia, porque isso é impossível, sacou? Se tu não coloca metas de acordo com a tua capacidade e metas realmente pequenas, metas minúsculas, micrometas, micro hábitos, para começar a gravar em si próprio um programa de melhoria da tua vida, tu vai fracassar. Não adianta querer ficar 8 horas por dia na academia. Eu sempre digo isso. Tu vai 20 minutos pra academia no começo, quando tu tá se acostumando a treinar, e já tá ótimo. Não adianta tu querer ir 1h30. Eu, que sou eu, não vou pra academia por horas porque eu acho chato. Eu vou alguns minutos por dia. 30, 40 minutos ali, dependendo do dia, se eu tô mais ou menos empolgado. E tem funcionado. É claro que eu jamais vou me tornar um bodybuilder, etc, né? Implicações óbvias e lógicas. No entanto, uma vida saudável, com exercício físico, de mais disposição, saúde, etc, eu vou conseguir conquistar. E já é razoável pra mim isso. Então, tipo, larguei mão, foda-se. Exato. Cara, é isso aí. Com dieta, eu só falo de dieta, mas é isso. É o dia que tu comeu um negocinho ali e tu... Foda-se. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Já comi uma pizza aqui, agora eu vou comer 18 fatias. Pô. E aí, mais uma vez, eu cito o meu amigo Guto Galamba, que eu gosto muito dele. Ele sempre fala assim, pô, tu é pai, tu é mãe, tu já errou sendo pai ou mãe? Todo mundo já errou sendo pai ou mãe, né? Algum dia de manhã cedo, teu filho fez alguma coisa, tu deu um grito mais forte ali, tu fez alguma coisa que tu não queria ter feito. Aí tu vai pegar o teu filho e doar ele pro orfanato, ou jogar ele no lixo, ou tu vai deixar de ser pai, deixar de ser mãe por causa de uma atitude? Não, tu vai imediatamente na próxima, tu vai tentar ser melhor. Sim. Né? Tu não jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Então, só que é difícil fazer isso. É fácil de falar. Essa eu acho fácil de falar, acho muito difícil de fazer. Mas se a gente for pensar, reorganizar o nosso comportamento numa direção que tenha equidade com os nossos objetivos, é um desafio. Porque no final das contas, o que é mais prazeroso? Tu deitar no sofá e ficar assistindo Netflix, ou tu realmente ter esforço e fazer a coisa acontecer? Assistir Entende? Netflix. Então, por isso que a gente volta àquela coisa, né, do porquê que eu acho que empresários, por exemplo, merecem um mérito, porque eles enfrentaram esse desafio de, então eu não vou sentar no sofá e ficar assistindo Netflix, eu vou empregar aqui um esforço. E esse esforço exige uma mudança comportamental. Por isso que ganhar dinheiro exige mudança comportamental. Ajustar e gastar menos exige mudança comportamental. Tô com trava-línguas. Sair das dívidas exige mudança comportamental. Qualquer coisa, seja ganhar mais, gastar menos, viver melhor, exige mudança comportamental. O dinheiro é só um reflexo. É só um reflexo. Cara, que só baita conclusão. Eu gostei assim. Vamos concluir assim? Eu gostei assim. Pessoal, partindo do ponto de vista que nós somos meros macaquinhos, e quando eu falo isso, é tipo assim, quando tu vê dois sujeitos civilizados organizando raciocínios frente a frente, sei lá, em um debate, e eles não saem na mão, tu tá vendo o suprassumo da civilidade. Porque é dois primatas sentados ali com vontade de esganar um ao outro, mas eles trocam ideia, entendeu? E o mais louco de tudo é olhar para um militante político que diz minha vida está ruim por causa do governo X, do governo Y, e militante político em geral, esquerda, direita, etc. Porque eu ganhei grana no governo Bolsonaro, tô ganhando muita grana no governo Lula, então tipo, pessoal, só parem de colocar tanta fé no governador, no prefeito, no presidente. Apoiem sujeitos que
dentro da política irão aprovar leis que priorizem a liberdade e de resto aproveite a sua liberdade para tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas e priorizar os comportamentos que te farão ganhar grana, que te farão crescer na vida, que te farão famoso, entendeu? Política é só um apetrecho de organização. Eu gosto de política, sou apaixonado por política, adoro política, mas é secundário, entendeu? Pessoal, quem tem interesse em conhecer mais sobre estratégia, sobre comportamento humano, maquiavelismo, clica no primeiro link da descrição, isso é muito importante, tá?